Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri, e no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre peso, quilagem, carga de treinamento. Então confira comigo logo após a nossa vinheta. O nosso bate-papo de hoje é sobre um assunto um tanto quanto polêmico e eu arrisco dizer que em alguns casos até mesmo controverso. Você que é praticante de musculação, independente do seu nível de aptidão física, ou seja, se você é um sujeito iniciante, intermediário ou avançado, já deve ter se questionado, ou provavelmente ainda vai se questionar, qual é a quilagem, o peso mínimo que eu preciso realizar um determinado exercício para que eu obtenha o resultado que eu almejo. Então vamos lá. Quando me questionam sobre isso, Christian, quanto de peso eu coloco em um determinado exercício para eu obter o resultado que eu almejo? Quanto eu tenho que aumentar? Então eu vou fazer o seguinte, vou lhe questionar, por que você quer aumentar o peso? É a primeira coisa. Segundo, qual é o seu objetivo? O que você pretende com a prática da musculação? Se você falar para mim, eu quero aumentar a minha força pura ou força máxima, a minha capacidade de executar uma única repetição com a maior quantidade de peso possível. Então o protocolo já é bem definido. A carga, o peso deve ser alto e o número de repetições baixo, de 1 a 6 repetições. O outro lado, uma carga, um peso, uma quilagem menor e um número de repetições maior, eu treino uma outra valência física denominada de resistência muscular localizada. Então, qual é o seu objetivo? Você quer treinar força ou você quer treinar resistência muscular localizada? São dois extremos diferentes. Se o seu objetivo é o da grande maioria dos praticantes de musculação, eu arrisco dizer até que 90% dos praticantes de musculação têm como objetivo emagrecer ou ficar fortinho. Em outras palavras, a pessoa quer reduzir o percentual de gordura corporal e aumentar a quantidade de massa muscular magra. Então, isso caracteriza um treino de hipertrofia muscular. Hipertrofia muscular é o meio termo. Eu preciso de um pouco de força e eu preciso ter um pouco também de resistência muscular localizada para que eu possa progredir durante o meu programa de treino, durante a minha periodização. Então, é necessário ambas valências físicas. Todavia, se o seu objetivo é hipertrofia muscular, eu não preciso necessariamente trabalhar com uma quilagem muito alta. Não quer dizer também que eu vou trabalhar com uma quilagem irrisória. Eu não vou fazer um treino fofo, que é a terminologia que hoje as pessoas estão usando. O que é isso? Eu não vou treinar com estímulos submáximo. Quando falamos em peso, na verdade o que a pessoa confunde é o seguinte: dentro do meio acadêmico, a gente entende intensidade
como peso e volume como número de repetições e número de séries. São duas variáveis dentro da ciência do treinamento que durante uma periodização procuramos manipular. Ora, aumentamos a intensidade e diminuímos o volume, ora, aumentamos o volume e reduzimos a intensidade. São duas variáveis indiretamente proporcionais, ou seja, quando eu aumento uma, eu reduzo a outra e vice-versa. Então, dentro do meio acadêmico, a gente entende intensidade como peso, como quilagem. Todavia, a intensidade não é isso. Um treino pesado sempre vai ser um treino intenso. Todavia, um treino intenso não necessariamente precisa ser um treino pesado. Existem outras variáveis que eu posso manipular, na qual eu consigo realizar um treino intenso sem necessariamente eu movimentar e eu mexer na quilagem, no peso. Então eu falaria para vocês o seguinte: vocês querem hipertrofia? O que vocês se sentem mais confortáveis? Trabalhar com um peso, uma quilagem alta e menos repetições, ou trabalhar com uma quilagem menor e mais repetições? Por que eu pergunto isso? Porque ambos é válido. Eu consigo resultados com hipertrofia do mesmo jeito. Todavia, quando eu escolho trabalhar com uma quilagem mais alta, realizando um número de repetições menor, vocês vão concordar comigo que eu estou trabalhando sempre com a minha capacidade máxima, o máximo de intensidade. É como se fosse um carro que eu estivesse sempre acelerando, estou exigindo sempre o máximo desse motor. Qual que é o problema disso? Um dia pode ser que esse motor se funda no seu corpo, um dia pode ser que você tenha uma lesão. Porque se você treina com cargas, com uma quilagem alta, a probabilidade de você ter uma lesão é maior. Se você treina com uma quilagem menor, você reduz um pouco essa probabilidade. Não estou dizendo que o peso não é importante. Dentro da ciência do treinamento, a gente tem um princípio de treino que a gente chama de princípio da sobrecarga progressiva. Esse princípio diz o seguinte, que todo o treino eu tenho que aumentar a carga de treino para que eu tenha resultado. Só que carga de treino não é necessariamente o peso. Carga de treino, ela é o produto do número de repetições, número de séries e da quilagem, do peso. Estou falando de carga externa de treino, tá ok? Então, o que isso quer dizer? É um dos princípios até, o Weider, que é Progressive Overload. Para quem não sabe, Joey Weider foi um estudioso da musculação, é o inventor, por exemplo, do Mr. Olympia, que é o título máximo da musculação dentro do âmbito profissional, por exemplo. Então, um dos princípios dele é denominado de Progressive Overload. E como é que eu consigo essa progressão? Só aumentando o peso? Não. Quando eu aumento o número de repetições, eu aumento a minha progressão. Quando eu aumento o número de séries, eu também vario a minha carga externa de treinamento. Então, não é necessariamente o peso. Na verdade, eu digo o seguinte, para hipertrofia, o que realmente importa é o volume de treinamento. Não estou dizendo que a intensidade deve ser negligenciada. Não estou dizendo que o peso deve ser um peso, uma quilagem fraca, uma quilagem submáxima. Não é isso. Mas estou dizendo que no contexto geral,
o que vai importar é o volume de treino. Traduzindo, quer saber o que realmente é importante para a hipertrofia? A tonelagem, a carga externa de treino, que, como eu disse, é o produto do número de séries, do número de repetições e do peso. O que faz com que eu atinja o platô, o que faz com que eu pare de progredir, não é eu realizar o mesmo exercício, é eu fazer o mesmo exercício sempre na mesma intensidade, o mesmo peso, o mesmo número de repetições, o mesmo número de séries. Vai haver uma hora que o meu corpo vai se adaptar. E como eu evito que isso aconteça? Por exemplo, aumento o peso. É uma das alternativas. Quanto que eu aumento, Christian? 1 quilinho que você aumentar, o seu corpo já vai entender como um estímulo diferente. Então fica a dica aí, não desprezem na academia os pezinhos coloridos. Aquelas anilhas de 1 quilo, de 2 e 3 quilos. Isso o corpo já entende como uma progressão de treino. Do mesmo jeito que é o seguinte, eu não estou conseguindo aumentar o peso, eu aumento o número de repetições. Com 80 quilos eu consigo fazer 10 repetições, mas agora com 80 quilos eu fiz 11. Já é uma repetição a mais. Já vai mudar a minha carga de treino, já vai mudar a minha tonelagem. O meu corpo já vai entender como um estímulo diferente. Então, o que realmente importa não é peso, não é número de repetições, não é número de séries, não é isso um independente do outro. O que realmente importa é o trabalho muscular. Como eu vou proporcionar esse trabalho? É trabalhando com uma quilagem alta, é trabalhando com um número de repetições mais alto, é eu fazendo mais séries. E tudo isso deve ter uma progressão. É o que nós chamamos de progressão de volume. Eu hoje, por exemplo, treino de domingo a domingo, 7 dias na semana. Mas para isso eu progredi. Não foi da noite para o dia. Eu não acordei num dia e falei, hoje eu vou treinar todos os dias. Eu fiz como a grande maioria de vocês. Comecei 2 vezes por semana, um treino full body, depois 3 vezes por semana, uma divisão muscular, um treino blitz. Depois eu fui sentindo a necessidade de aumentar a minha frequência semanal, passei a treinar 4 vezes por semana, 5, 6, até chegar a 7. E quando eu vou treinar, a minha preocupação é sempre a seguinte: que tipo de estímulo eu vou submeter a minha musculatura, na qual ela não está acostumada, para que eu continue progredindo? Eu vou trabalhar com uma quilagem maior? É um ponto. Eu vou manter a mesma quilagem e vou fazer mais repetições? É um outro ponto a se considerar. Eu vou manter a mesma quilagem, o mesmo número de repetições e aumentar a quantidade de séries? Legal. É uma outra alternativa que eu possuo também. Como eu posso também utilizar métodos de intensificação? Já fiz vários vídeos falando sobre alguns deles. São métodos em que eu aumento, por exemplo, o tempo sob tensão. O tempo no qual eu fico estimulando a minha musculatura. E com isso, eu também promovo melhor hipertrofia. É, na minha opinião, a melhor estratégia que eu particularmente gosto de usar. Eu não gosto de trabalhar com cargas muito altas. Eu não gosto de trabalhar com uma quilagem muito alta. Eu prefiro priorizar a técnica do movimento, a execução, e aumentar o tempo sob tensão através de métodos de intensificação. Inclusive, dentro da minha metodologia de treinamento, o METRE, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu não desprezo o peso, eu não desprezo a quilagem, só que não é a minha prioridade maior.
A minha prioridade maior é deixar o sujeito sob um tempo de tensão maior, estimulando a sua musculatura por um período maior, evitando com que ele tenha lesões, por exemplo. Porque quando um sujeito tem lesão, é um tempo que ele fica parado. O tempo que ele fica parado é um tempo que ele não treina. Então, ele atrapalha a nossa progressão de treinamento. Então, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Como eu disse no início, é um assunto um tanto quanto polêmico e até às vezes controverso. Muitos vão falar, não, o que importa é o peso, é colocar carga. Outros vão falar, não, o que importa, vamos dizer assim, é o movimento, é o fazer mais repetições. Alguns gostam de um estímulo mais tensional, outros gostam de um estímulo mais metabólico. Qual é melhor do que o outro? Não existe. Ambos funcionam, ambos são bons. Por isso que dentro de uma periodização, o mais interessante é eu submeter o sujeito a esses dois tipos de estímulos. Ora, então eu vou fazer um treino com mais intensidade, com uma quilagem e um peso maior. Ora, eu vou fazer um treino mais metabólico, com mais repetições, uma quilagem menor. Qual deles você se adapta melhor? Qual deles está te gerando mais resultados? Tudo isso você tem que observar. Tudo isso seu personal tem que estar de olho, o instrutor da academia, para te orientar e lhe prescrever como é que você vai continuar progredindo semana a semana, ano a ano e assim por diante. Então é isso, pessoal. Não foquem necessariamente no peso. O peso é importante, sim. Se preocupem com a tonelagem, que é o produto, como eu disse, do número de repetições, séries e do peso. É isso que vai evitar a estagnação, é isso que vai evitar com que vocês atinjam o platô. Uma repetição a mais que vocês fizerem, 1 quilinho a mais que vocês aumentarem, uma série a mais de um determinado exercício que vocês fizerem, já vai alterar todo esse resultado no final. E o que vai importar realmente é isso. Então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que eu tenha ajudado. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, se eu conseguir ser bem claro. Senão eu posso fazer mais vídeos referente a esse tema. E peço, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo, deixem um like de vocês e se inscrevam no nosso canal. Então é isso, bons treinos e até a próxima, se Deus quiser.